Olá, amigos do Veículos Velocidade, tudo bem? Estou eu, Guilherme, aqui. Ele hoje está, por enquanto, pelo menos, fazendo o papel de ser grafista aí. Eu estou na pilotagem, nós estamos começando o teste de avaliação do Fiat Pulse Abarth. Para quem não sabe, Abarth é o braço esportivo da Fiat Automóveis, que tem sede na Itália e foi trazido pela Fiat para o Brasil depois que ela foi incorporada pela Stellantis. Este carro é um carro de DNA esportivo. Ele realmente agrada muito para quem tem, como eu, no sangue o desejo da adrenalina. Ele é um carro que ele é mais baixo que o Pulse normal, exatamente para facilitar a aderência e o comportamento dinâmico mais seguro. E ele tem algumas características que o diferenciam de um Pulse normal. Ele, por exemplo, tem um motor que ele ronca diferente do motor do Pulse. E ele tem aqui um botãozinho vermelho, Guilherme, que tu vais usar no teu teste de avaliação e que eu vou mostrar agora, logo depois que passar a lombada. Eu vou manter a velocidade, o pé firme, ó, e vou apertar o botão vermelho. O pé continua igual. Vocês viram que ele aumentou a velocidade. É um plus que tem aqui. Era como se nós estivéssemos na Stock Car, por exemplo, aquele empuxe que os pilotos colocam para ultrapassar um adversário. O Pulse Abarth é o primeiro da marca do Escorpião, oficialmente da marca Abarth, que estreia aqui no Brasil, e devem ter outros ainda. Pois então, será que ele mata a saudade de Uno Turbo, Marea Turbo, Punto T-Jet? É o que a gente vai ver neste vídeo, porque agora chegou a nossa vez de experimentar esse modelo. Se a gente for olhar primeiro para frente, a gente pode dizer, mas é a frente do Fastback. Olha, eu acho que essa frente aqui foi pensada primeiro para o Pulse Abarth. E a gente tem aqui os faróis e eu vou falar sobre eles em seguida. Primeiro destacar esse friso aqui, que ele tem esse elemento imitando fibra de carbono. Depois a grade diferenciada e aqui o emblema é o emblema Abarth, não é o emblema da Fiat. Na parte inferior, friso vermelho e lá na ponta a gente tem o farol de neblina em LED. O que eu falei deste farol aqui, que tinha um diferencial. Aqui a gente está vendo a luz baixa acionada. E quando a gente liga apenas, por exemplo, o modo da lanterna, que é o que está acionado agora, a gente mantém este elemento aqui aceso, que é o mesmo elemento do DRL. Mas quando a gente dá a seta, é ele quem acende em LED, ao contrário das outras versões do Pulse, que tem a seta incandescente aqui embaixo. Nesse aqui é igual ao do Fastback. Na lateral são várias diferenças. Primeiro aqui, ó, porque esse aplique, esse alargador de paralama, tem defletores de ar. Isso é diferente do Pulse normal. As rodas modelo Racing Aro 17 são pintadas em preto e são rodas desenhadas aqui para a versão Abarth, ou melhor, para o Pulse Abarth, porque elas têm alívio de massa e elas são mais largas do que as versões originais do Pulse. A gente tem aqui emblema Abarth e é um escudo, literalmente, espelhos retrovisores vermelhos e esta faixa aqui que caracteriza os modelos Abarth. Então a gente tem uma combinação bem interessante porque o espelho vermelho combina com essa faixa vermelha. O teto ele vai ser bicolor quando esse carro for branco, vermelho ou naquele tom cinza extrato. A outra possibilidade é o carro ser preto e aí sim ele é inteiramente preto. A gente também tem aqui as maçanetas na cor do carro e a antena ali no teto do tipo barbatana. A assinatura Abarth é o que se destaca na parte traseira do Pulse. Por quê? Porque aqui a gente não vê nenhum emblema da Fiat, até porque a marca realmente aqui é a Abarth. O emblema tem esse elemento que a gente já conhece, mas ele é escurecido. Se a gente for olhar bem aqui no E, ele é num tom vermelho. Do outro lado a gente tem o emblema Turbo 270. E outra coisa que se destaca é esta parte inferior aqui do para-choque, totalmente redesenhada, e o escapamento com esse desenho da saída dupla. Não que ele seja um escapamento duplo, mas a ponteira é, e fica muito bonito aqui no porta-malas. No mais, o aerofólio da parte de trás segue o mesmo desenho dos outros Pulse, especialmente quando eles têm o teto bicolor. Se a gente for olhar para o interior,
Bom, primeiro a gente não vê nada de Fiat, mas vê muito, por exemplo, de Fastback. Começando aqui por essa parte central, né? Pelo console central, que é aquele mesmo do Fastback. Mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco mais. Primeiro falar das portas com esse desenho aqui em cinza, esta parte em cinza. A gente tem aqui, ó, aquela sobreposição de tons plásticos que aqui até que estão bem encaixados, não apresentam, por exemplo, nenhuma rebarba. Couro a gente tem aqui onde a gente apoia o braço. No mais, o carro mantém aquele mesmo padrão, por exemplo, de plástico, com este friso aqui, essa parte aqui em tom cinza, esse friso vermelho que realmente se destaca dentro do carro e deixa este carro com uma ideia de mais esportividade, e aqui o badge da Abarth que a gente tem com o desenho do escorpião. No volante, o volante é forrado em couro, esse miolo aqui é aquele mesmo do Argo antigo, mas aqui ele está com o emblema do escorpião. E agora, quando a gente dá a partida no carro, vamos se aproximar aqui um pouquinho para a gente poder olhar ali para o painel, justamente porque o que acontece aqui nesse momento? Quando a gente der a partida, ele não vai aparecer nada de Pulse, e sim da marca Abarth, que é quem dá as boas-vindas para a gente aqui dentro do carro. O cluster digital, ao contrário daquele que tem lá na versão Impetus, aqui é muito mais bonito e valoriza muito mais esse painel, e a gente pode olhar para ele agora, porque nesta tela inicial que a gente tem, deixa eu só ajustar aqui o celular para que a gente possa enxergar melhor. Na tela inicial a gente já tem ali a porcentagem de potência que a gente está utilizando, o contagiros analógico, o velocímetro digital, ali o medidor de força G e também a potência do turbo, a potência no caso em bar do turbo, no caso a força, né, que o turbo estiver exercendo. E aí com isso a gente pode alternar tudo isso utilizando esse lado direito do volante, indo para baixo aqui as contagens do computador de bordo de consumo, também tenho aqui a tela de assistências à direção, consigo fazer as configurações do carro e assistências, e volto aqui para a tela inicial e eu posso, indo para o lado, tirar, por exemplo, o turbo e a força G, posso ir para esse outro modo mais minimalista só com o velocímetro, ou voltar aqui para essa tela inicial, que é a mais legal, porque a gente tem mais informação. A central multimídia tem essa tela de 10 polegadas e ela já vem de série com a função do Connect Me, que tem uma série de serviços nessa plataforma, principalmente quando você baixa o aplicativo no seu celular. Aqui eu vou mostrar a tela inicial, depois eu tenho aqui, por exemplo, questões de áudio, quando a gente estiver com algum celular pareado ou ouvir rádio. Tenho aqui a climatização do carro, o ar-condicionado. Tenho navegação embarcada nessa central multimídia e ela é interessante porque ela é lógica, ela pode me indicar em algumas vezes trânsito real, por exemplo, como a gente já viu em outros modelos da Fiat. Conexão com celulares, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Posso também utilizar aqui, ó, funções do veículo, e aqui eu vou ter, por exemplo, configurações desta tela. Eu tenho controles do carro, câmera de ré, tenho mais configurações do carro e da própria tela aqui. Itens básicos, é óbvio que eles estão aqui. Vidros elétricos com um toque, espelhos retrovisores elétricos, volante elétrico também, o câmbio automático de 6 marchas, e aqui não é CVT, é o câmbio automático da Aisin. Comandos do ar-condicionado estão aqui. E vocês estão vendo aqui que essa versão também tem o teto preto. Isso dá mais esportividade e ajuda na nossa imersão, principalmente quando a gente for dirigir. No banco traseiro a gente não espera nenhuma mudança em relação aos Pulse que a gente já conhece. Primeiro, a abertura da portas eu acho interessante, porque ela abre quase 90 graus e não é uma porta pequena. A gente tem sim bastante espaço, consigo colocar os meus pés lá para baixo do banco, especialmente porque eu botei este assento mais para cima, como eu gosto de dirigir. Encosto de cabeça aqui no formato vírgula. Gostei mais inclusive desse banco aqui, por exemplo, do que naquele outro Pulse Drive que a gente experimentou, que é em tecido. Aqui, por exemplo, nesse, ele é mais duro, mais firme. Não é exatamente um banco macio como a gente já viu em outras versões. Movimentação de pés é boa. O assento, mais uma vez eu tenho que dizer que ele é curto, faltariam aqui uns 3 dedos pelo menos para que o joelho chegasse efetivamente na minha perna. Na porta não tem nenhum aplique em tecido, nem aqui onde a gente apoia o braço, e o espaço aqui é apenas para uma garrafa, porque uma lata não daria, é bastante inclinado.
Fora isso, a gente consegue sair do carro também fácil, mas olha só, como ele é um pouquinho mais alto, é um crossover, né? A gente fica mesmo com o pé, né, um pouquinho mais chatinho para a gente sair. Agora, é uma característica desse carro e pelo menos ele tem um bom espaço e é o que conta. A chave desse Pulse, ela é presencial, mas aqui, em vez dela dizer Fiat, ela diz Abarth. Essa é a grande diferença que a gente tem aqui. Mas as funções, elas permanecem as mesmas. O carro está com os vidros abertos. Quando eu, então, der um toque para trancar, ele já automaticamente vai levantar os 4 vidros do carro e também vai rebater os retrovisores. Eles já estavam rebatidos aqui. Quando eu destranco o carro, eu também tenho possibilidade de ficar pressionando aqui no botão e ele vai então baixar os 4 vidros depois de alguns instantes. Mas a gente está falando de uma chave presencial. Então, se eu vier aqui, eu dou um toque no botão, consigo fazer o travamento do carro e ele vai levantar novamente os 4 vidros. Mas uma coisa que eu acho interessante nos carros da Fiat é que ela usa um sensor na parte interna aqui da maçaneta, que eu tão logo ponho a mão aqui, eu consigo fazer a abertura da porta porque ela destrava. A maioria dos carros não tem esse sensor e obriga a gente a apertar neste botão. Mas tem mais ainda uma função na chave do Pulse. O carro está trancado agora. Quando eu der 2 toques, ele aciona o motor do carro na partida remota que a gente tem aqui pela chave. E vocês já estão ouvindo aí que este ronco que sai aqui atrás no escapamento não é realmente de um Pulse comum. Embaixo do capô a gente tem o motor 1.3 turbo, o T270 da linha da Stellantis, que a gente já sabe que está no Commander, no Renegade, no Compass, no Fastback Limited Edition e que já se tornou bastante comum. Até tinha um probleminha de que ele estava gastando mais óleo, pois a engenharia da Fiat correu e já conseguiu superar este problema. Abertura do capô, aqui ó, manual, a gente já percebeu, né? A gente já conhece do Pulse e do Fastback que essa parte aqui não abre, ele vai abrir um pouco mais para trás e olha, um motor maior, turbo, se a gente for olhar com atenção, ele fica até meio apertadinho aqui no cofre do Pulse, justamente é uma característica. Esse motor ele tem 185 cavalos de potência com gasolina e um torque de 270 Nm de força. Mas aqui no Pulse Abarth ele está com uma outra calibragem diferente do Renegade, da linha da Jeep, por exemplo. Ele está aqui sim com uma calibragem para a performance. Tanto que a velocidade máxima desse carro é de 215 km por hora no etanol. E além disso, ele mantém aqui aquele sistema multi-air da Fiat, que pode mudar a entrada de ar nas válvulas para que a gente tenha mais torque ou para que a gente tenha um pouco mais de economia. Casado com isso aqui, com todo esse conjunto, a gente tem um câmbio automático de 6 marchas da Aisin. Ah, mas não é aquela caixa que deu problema no trocador de calor lá da linha Jeep? É, mas o detalhe está aqui, ó. Não é para mexer neste conjunto. Não é para chegar no posto de gasolina e o mecânico olhar e você dizer aqui, ah, tem pouca água no reservatório, vai lá e completa. Não, não é para colocar água nesse reservatório, para que não dê o problema lá do trocador de calor. A troca só pode ser feita na concessionária e dentro da manutenção programada deste carro, com exatamente o líquido de arrefecimento específico para ser colocado aqui. Como sempre, a gente começa aqui pelo piso irregular. É claro que aqui não é o território mais propício para essa roda grande. Ó. A gente percebe que ele passa, a mínima vibração ele já passa para cá para dentro, principalmente aqui, né, rodando nesse piso de pedra irregular. E quando a gente passa num buraco também a gente percebe, olha só. Ele realmente copia para cá para dentro a imperfeição. Claro, é assim e não poderia ser diferente quando a gente espera, né, de uma suspensão calibrada para ter esse desenho de carro esportivo. A gente tem procurado deixar um pouco mais do áudio ambiente nesses vídeos quando a gente grava aqui dentro do carro, justamente para que vocês possam sentir um pouco da movimentação de fora. Mas aqui a gente vai escutar bem mais ronco, olha só. E
Isso que foi só numa aceleradinha dentro da cidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais sobre todo esse conjunto e como é o Pulse Abarth no desempenho. Por enquanto eu quero começar dizendo que o alinhamento do volante não muda nada em relação ao Pulse que a gente já conhece. A direção está bem posicionada aqui na minha frente. O acesso aos comandos também, a alavanca da esquerda para o pisca e luzes, a alavanca da direita os limpadores. Eu alcanço o ar-condicionado e também a mídia se eu precisar tocar. Mas aqui a vantagem é que eu tenho esse botão físico aqui, por exemplo, para aumentar ou diminuir o volume, e atrás do volante também tem este comando da mídia. Um outro aspecto é que aqui, ó, o meu nariz está exatamente na reta do símbolo da Abarth, um dedinho deslocado para a esquerda, então ainda assim o carro está bem alinhado. E eu também conto com o pedal shift aqui atrás do volante, que ele é muito útil para que a gente possa fazer algumas trocas dentro da cidade, e eu vou mostrar em seguida. É um carro muito ágil para a gente utilizar no trânsito, mesmo que a gente esteja usando esse carro dentro da cidade e sem nenhuma pretensão esportiva. Porque agora, por exemplo, aqui, ó, vou fazer uma redução aqui para 40 km por hora e a gente vai acelerar nesse aclive, olha só. Olha só como ele retoma, reduz 5.000 rotações para subir. Em 2 toques a gente já está numa lomba, né, num aclive, no limite da via. E olha, com uma sensação muito prazerosa ao volante, porque a gente percebe que ele empina a frente mesmo dentro da cidade, consegue subir aclive com muita valentia. É um carro que se tornou gostoso de dirigir, ele pode nos passar uma impressão bem interessante para a gente rodar na cidade. E quando a gente começa, por exemplo, a fazer reduções, como agora, por exemplo, ó, em que eu tiro o pé e vou colocar o pé no freio para que ele reduza a velocidade, olha só, o câmbio já vai fazendo trocas de marcha para ir reduzindo a velocidade, ir reduzindo as marchas e me deixar o carro mais disposto caso eu queira de novo apertar no acelerador e iniciar uma nova retomada. Outro aspecto que a gente já percebe dessa configuração aqui do câmbio é que este carro ele sempre nos mantém com um giro mais elevado do que quando a gente compara com os Pulse 1.0 Turbo e câmbio CVT. Aqui, por exemplo, a gente normalmente, quando o outro Pulse estaria com um giro bem mais próximo das 1.000 rotações, aqui a gente fica lá nas 1.800, 2.000 rotações, e aí sim, se eu quiser dirigir com a máxima economia, eu posso apertar aqui na aleta, e aí eu subo de 4ª para 5ª marcha, por exemplo, e o giro fica ali nas 1.500 rotações. Se não, normalmente, para o rodar do carro, mesmo quando ele chega na velocidade de cruzeiro, o câmbio segura em uma marcha mais baixa para nos deixar com a rotação mais alta e aí o carro ficar mais disposto. O volante é macio para fazer curva, é macio para virar esquina, mas nada disso tira o fato desse carro ser de fato uma versão esportiva e que nos instiga a acelerar e nos instiga a andar em velocidades mais altas. Tanto que a gente precisa utilizar aqui, por exemplo, o limitador de velocidade, em que eu posso apertar neste botão aqui e presetar, por exemplo, qual é a velocidade que eu quero que esse carro não ultrapasse. Por exemplo, não quero que ele ultrapasse os 40 km por hora, olha só. E ele está segurando aqui nos 40 km por hora, reduziu inclusive para 3ª, a menos que eu der fim de curso, e aí sim o carro acelera e supera. Mas o limitador de velocidade aqui no Pulse Abarth é muito interessante, porque o carro realmente supera a velocidade pré-determinada, ou a velocidade limite, às vezes sem que a gente se dê conta. Por isso que aqui nesse modelo ele é bastante interessante. Vamos ver agora como é que ele supera. Vamos ver essa faixa elevada aqui, ó. Subi a 20, vou descer a 40 km por hora com a suavidade do Pulse aprimorada da maneira Abarth. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Pulse ele sempre superou esse tipo de obstáculo com muita valentia e com uma suspensão bem ajustada, mas mais voltada para o conforto. Aqui no Abarth a gente percebe que ele é mais duro e que ele nos passa um pouco mais dessa impressão. Essa aqui, por exemplo, olha só, vou tentar passar aqui, ó, a 45 km por hora. Ó, bem mais duro, sente mais o tranco. Ainda assim, óbvio, não dá fim de curso e não raspa nesse tipo de dificuldade, né? Nesse tipo de condição. Mas a gente sente aqui dentro do Pulse que o soco na suspensão é maior,
porque essa suspensão é realmente mais firme e é nesse aspecto que a gente consegue ver ela sendo traduzida aqui para o motorista. E uma outra situação é realmente a condição de fazer curva com esse carro. Ainda dentro da cidade a gente pode até abusar, entrar numa curva com mais velocidade que ele nem de longe canta pneu, uma inclinadinha mínima na carroceria que é só para nos dar um gostinho, só para nos deixar com uma sensação mais prazerosa para dirigir. E aqui tá o que eu falei, ele está a quase 2.000 rotações, eu andando em velocidade cruzeiro, dou um toquezinho aqui na aleta e ele já avança de 4ª para 5ª marcha, e assim eu consigo dirigir de forma mais econômica. Não que quem procure esse carro esteja procurando economia. E vocês viram aqui que eu reduzi a velocidade rápido. A gente precisa inclusive calibrar o pé na hora de botar no freio, porque ele é muito sensível. Olha só. Viram? Ele dá um soco muito forte, porque o diâmetro das peças que a gente tem, já falei isso aqui no vídeo, lá na frente o freio a disco é maior, ele é mais preparado do que o freio do Pulse normal. Agora, para a gente virar a esquina, né? Vamos ver se esse volante aqui é de fato leve, como eu já comentei. Olha, aquele volante elétrico característico da Fiat, que para dentro da cidade, quando a gente está em velocidades mais baixas, velocidades mais urbanas, a gente consegue utilizar o carro de uma maneira tranquila. E agora o que eu fiz aqui? Eu apertei no botão Hold, que a gente tem aqui embaixo da alavanca do câmbio. Com isso, eu posso parar o carro no semáforo, tirar o meu pé do freio e o carro não vai andar, porque ele fica com o freio então acionado, sem que eu precise ficar com o pé no freio nessa utilização em semáforo. Quando eu quero acelerar, basta eu tocar o pé no acelerador, ele desabilita o freio e aí o carro já começa então a retomar e a ganhar velocidade normalmente. Esse sistema é muito útil para a gente andar dentro da cidade, porque a gente não precisa ficar com o pé no freio cada vez que para em um semáforo. Já quando a gente anda em ruas, né, com mais desníveis e mais ondulações, como o asfalto aqui de Porto Alegre, que por vezes tem bastante ondulação, a gente sente mais o carro, né, e sente que ele copia mais a imperfeição para cá para dentro, o que é uma característica de ter a suspensão mais firme dessa versão esportiva, né? Mas tudo isso é feito de uma maneira, olha só, que acaba nos empolgando quando a gente quer fazer uma ultrapassagem de um ônibus dentro da cidade. Uma mínima tocada no acelerador já traz agilidade para o Pulse Abarth, e isso que eu nem estou utilizando o modo Poison. Para quem gosta da imersão e acha que aqui não poderia ser diferente, às vezes a gente até esquece que a gente está dentro de um Fiat, porque o logo aqui na frente do volante é o emblema da Abarth, é o escorpião. A gente tem o badge ali no painel que também me traz essa impressão. E essa ambientação aqui, que é própria do Fastback, mas que está nesse Pulse, justamente por ele ser, né, uma versão diferenciada, nos colocam muito nessa imersão mais esportiva. O friso vermelho ali na frente, tudo isso traz uma ambientação mais legal para o carro quando a gente está conduzindo ele, e sempre nos lembram que a gente está numa versão diferenciada. O teto preto também traz um pouco mais essa sensação de um carro diferenciado. Outra coisa que contribui muito, é o fato da gente ter, por exemplo, aqui o painel de instrumentos com uma visualização inicial muito mais completa do que o Pulse na versão Impetus, que eu já comentei que eu não gosto tanto daquele painel digital. Eu acho que o analógico da versão Audace é mais interessante, mas esse aqui muda totalmente. Por quê? Primeiro, ele tem bem na esquerda, dentro do quadro digital, claro, né? Bem na esquerda ele tem um medidor de potência que me indica ali quanto por cento que eu estou utilizando, por exemplo, da potência do carro. Depois, o contagiros analógico, ainda que seja uma tela digital, o desenho do contagiros é analógico. O velocímetro é digital, mas aí sim ele é legal porque ele está casado com o medidor da pressão do turbo e também com a força G que a gente tem lá nos outros Pulse Turbo, mas tem que buscar aqui e não está nessa tela inicial. Aqui é legal porque ela já está aqui, então fica muito mais completo. A gente consegue olhar para um painel mais vistoso e mais completo, ainda que seja possivelmente a mesma tela, só que com um layout diferente. A gente até pode utilizar o modo Poison aqui dentro da cidade, mas olha, se for olhar a risca, é mais uma brincadinha tipo essa aqui, olha só, que eu vou dar uma aceleradinha e vou segurar dentro dos limites de velocidade. Na prática vai ser difícil a gente utilizar,
Mas o que é muito legal é o ronco desse carro, que mesmo andando dentro da cidade, até quando a gente quiser uma pimentinha, uma condução um pouquinho mais esportiva, a gente consegue acompanhar esse ronco, esse barulho do carro. Olha, ficou na medida certa, é o ronco que a gente quer ouvir. Porque, por exemplo, eu estou entrando no túnel agora e eu não escuto tanto o barulho de fora do carro para cá para dentro, é aquele silêncio do Pulse. Mas ó, consigo ouvir o ronco do carro quando eu estiver no modo Poison. Ele muda ali o painel, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Muda a agilidade do carro, o carro fica muito mais responsivo e dá até para umas brincadeiras, uma investida um pouco maior, mesmo dentro da cidade. E o consumo de combustível urbano, aqui a gente está em 12,6 km com litro. Vamos ver um pouquinho mais aqui, é isso aí. 12,6 km com litro. É claro que a gente já andou um pouco na estrada com esse carro, então ele está mesclando aqui esse consumo. Quando eu peguei este carro, o Ferlauto já estava andando nele, ele estava num consumo essencialmente urbano com ar-condicionado, e aí a gente estava em 10 km com litro. Então talvez seja um pouco essa média dentro da cidade, andando numa tocada mais leve, porque se você for acelerar e for manter o carro com o modo Poison acionado, aí com certeza essas médias vão baixar para 7,5 km com litro dentro da cidade. O Pulse Abarth, ele não tem os alertas de ponto cego nos espelhos retrovisores e também ele não tem controle de cruzeiro adaptativo. O que a gente tem aqui nesta versão? O controle de cruzeiro tradicional, que eu aciono ele aqui pelo lado direito da alavanca, aperto para baixo e ele vai setar. A partir de agora, o que eu posso fazer? Tirar o meu pé aqui do acelerador e manter o carro nos 75 km por hora, que foi o que ele setou. Mas, por exemplo, olha só, vou aproveitar aqui para programar ele para 80 km por hora. No momento em que tem outro carro andando na nossa frente, mais devagar, e isso vai acontecer logo em seguida, porque os carros estão reduzindo a velocidade aqui na frente, o Pulse Abarth não vai reduzir a velocidade, porque o controle de cruzeiro dele não é adaptativo. Ele é um controle de cruzeiro tradicional. Agora, para falar das assistências ao condutor deste carro, que não tem algumas, mas tem outras. A primeira, o alerta de frenagem de emergência. Vou fazer o seguinte, vou acelerar forte contra este Corsa branco que está aqui na nossa frente. Olha só. E a gente já viu aqui no painel que ele já deu o alerta para fazer a frenagem. O detalhe aqui nesse Pulse Abarth é que ele já reúne o novo padrão de som da Fiat, que não tem aquele bip tão forte quanto a gente já teve nos primeiros Pulse que a gente experimentou com o alerta de frenagem. E para esse teste também eu coloquei o alerta o mais distante possível para a gente não correr risco. O outro assistente é o de manutenção de faixa. Na verdade, esse alerta ele não é como o da Honda ou o do HB20 que centraliza. Ele faz o seguinte, olha só. Quando o carro estiver se aproximando da lateral da faixa, ele nos joga de volta para o centro. Olha só. Mas logo em seguida manda que eu ponha de novo as mãos no volante. Ao contrário dos carros da Honda ou o Hyundai HB20 Platinum Plus que nós vimos aqui no canal, o Fiat Pulse Abarth só tem o sistema de manutenção de faixa, ou seja, quando ele percebe a evasão, ele te joga para o centro, mas ele não centraliza o carro e não praticamente dirige o carro para ti, como nos modelos da Honda e no Hyundai. Aqui na estrada a gente consegue então poder experimentar um pouco desses três modos de condução. Eu estou aqui, ó, olha só, 70 km por hora, modo normal, 65 agora, acelerei fundo, empino à frente, 70, 80, 90, 100 km por hora. Esse é o modo normal, uma aceleração já muito rápida e muito intensa. Agora eu vou utilizar o modo Poison. Já mudou o desenho aqui do painel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar novamente aqui a velocidade para que a gente possa chegar aqui, ó, 60 km por hora. Apertei fundo, olha só, já empinou mais à frente e joga o corpo mais para trás, 100 km por hora. Ou seja, chegou muito mais rápido nos 100 km por hora. E quando eu soltei o pé do acelerador, ele não trocou a marcha, ele manteve a marcha mais reduzida, mais alta, ou melhor, a marcha mais baixa, para que o giro ficasse mais alto e ainda a disposição
caso eu quisesse retomar o carro. Esse modo é muito interessante, porque ele muda completamente o comportamento do carro e faz coisas como essa, por exemplo, ultrapassagens. Dei uma tocada mais firme, já empinou mais à frente, 90, 100 km por hora. Foi trocar a marcha lá nas 5.500 rotações, mas poderia ter ido mais. Em 2 toques eu estou aqui a velocidades bem mais elevadas. Qual que é a diferença então do modo Poison? É que o mapa do acelerador já entrega a potência quando a gente dá 60% da carga do que quando a gente dá, por exemplo, no modo normal do carro. Mas tem mais. A carga da direção fica mais firme, a direção fica mais dura. O sistema do carro de vetorização dinâmica de torque, ele começa a agir, e isso a gente vai ver agora, por exemplo, quando for fazer uma curva com ele. O câmbio fica com uma calibração ainda mais esportiva, com marchas mais reduzidas e um giro mais alto do motor, e ele também faz reduções de marcha, por exemplo, um pouco mais antecipadas. Eu vou ultrapassar esse caminhão e vou entrar aqui, ó, para a gente fazer a curva numa velocidade bem mais alta que a gente faria. Um beliscão forte no freio, soltei o freio, comecei a acelerar. Olha só, carro firme, não inclinou, só as coisas aqui dentro que estão se movimentando. Inclinou um pouquinho, mas ele se manteve firme. Olha só, agora, ó, mais uma correção forte e o carro consegue fazer curva de uma maneira espetacular. O Pulse normal já era muito bom de curva, mas esse aqui se superou. Além disso, a gente tem aqui controles de tração e estabilidade que, quando o modo Poison estiver acionado, eles ficam menos invasivos. O carro fica mais na mão do motorista. Agora, seja no modo Poison ou no modo normal, esse Pulse não é definitivamente igual ao 1.0 turbo. Ele tem muita diferença em termos de acerto, de ajuste, de comportamento dinâmico e de esportividade passada para cá para o motorista. O carro é muito mais legal. E não que o outro seja ruim, porque eu já tinha achado o outro bom, mas aqui a Fiat conseguiu se superar mesmo. Um outro aspecto é que a gente também pode, entre o modo normal ou o modo Poison, fazer trocas de marcha manuais. Então, eu posso, por exemplo, reduzir uma marcha aqui, reduzir outra, e fico com o carro mais disposto. Olha só, ele já acelera mais, já sobe mais o giro. E depois, quando a gente está no drive, ele volta a fazer as trocas e volta para a marcha mais alta quando a gente tira o pé do acelerador. Se eu quiser manter essas marchas, eu jogo a alavanca para cá, para o modo manual, e aí eu posso fazer a troca tanto aqui, ó, menos marcha, olha só, o carro retoma mais, terceira marcha, olha só, e aqui ele fica segurando na terceira marcha, né? Ele não troca. Então, a gente percebe que o carro responde ao comando do motorista. Se ele quer ficar com a marcha mais reduzida, se o motorista quer esse comando, o carro continua respondendo. Um outro aspecto que a gente pode perceber aqui é aquele medidor do turbo ali que a gente tem no painel, porque essa imersão toda que a gente percebe aqui no Pulse Abarth também passa por a questão do painel, porque a gente tem ali, ó, um medidor de potência. Vou fazer uma ultrapassagem, olha só, vou botar o pé no acelerador aqui e eu já vejo ali, ó, ele vai até 100% da potência. Outra medição tá no turbo, cuida só, apertei aqui, ó, e ele já vai lá nas 1.5 bar para me mensurar quanto eu estou acelerando do carro. E olha, consegue chegar em altas velocidades praticamente sem que o motorista perceba. O carro é muito gostoso de dirigir. Para fechar o percurso aqui na estrada, média, né, com essas acelerações, com o carro sendo exigido um pouco mais, consegui chegar em 12,5 km com litro de gasolina. Média urbana lá dentro da cidade, você viu que também ficou próximo disso, mas fica em 10 quando a gente está andando em mais trânsito. Depois de tudo isso, olha, a experiência com o Pulse Abarth realmente é muito interessante. A gente está a bordo de um legítimo esportivo da Fiat para não ficar, por exemplo, mais com saudade de Punto T-Jet, Marea Turbo, Uno Turbo, por exemplo. É claro que esses carros são clássicos e cada um deles tem a sua identidade. Mas este carro consegue trazer de volta tudo isso e tudo que a montadora sempre soube fazer quando lançou versões super esportivas dos seus modelos de linha. Agora foi a vez do Pulse ganhar
toda essa caracterização. E é muito interessante que uma montadora como a Fiat invista em uma versão como essa, ainda que pouca gente vá comprar. Potência, desempenho, uma condução de dirigir muito esportiva. Então, se você tinha saudade de alguns desses modelos, não precisa ter mais. Aproveita esse aqui.